Mesmo sem ter sido investigado, o jornalista Glenn Greenwald foi denunciado pelo Ministério Público no caso sobre a invasão de celulares de autoridades e dos conteúdos de suas conversas pelo Telegram. Segue com a gente aqui para entender por que a denúncia está sendo encarada como um ataque direto à liberdade de imprensa. Ele começa com o professor de grandes proporções. Uma denúncia realizada pelo Ministério Público Federal foi vista como um ataque direto à liberdade de imprensa no Brasil. O episódio aconteceu nesta terça-feira, dia 21, quando o MPF apresentou denúncia à Justiça Federal contra as pessoas envolvidas no caso investigado pela Operação Spoofing da Polícia Federal. A operação foi responsável por investigar a invasão de celulares de autoridades e dos conteúdos de suas conversas pelo Telegram, que afetou nomes como o ministro da Justiça Sérgio Moro e o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba, Deltan Dallagnol. Entre os 7 nomes do grupo acusado de organização criminosa, lavagem de dinheiro e interceptação telefônica que constavam na denúncia, um em especial causou surpresa: o do jornalista norte-americano Glenn Greenwald, cofundador do Intercept Brasil, site responsável pela publicação dos diálogos que compõem a série de matérias da Vaza Jato. De acordo com a denúncia assinada pelo procurador da República, Wellington Divino de Oliveira, Glenn teria auxiliado, orientado e incentivado as atividades criminosas do grupo. A denúncia do procurador foi baseada num diálogo entre o jornalista e um dos hackers investigados, ocorrida antes que a primeira reportagem tivesse sido publicada pelo Intercept. Na gravação encontrada em um dos computadores apreendidos com o grupo, o hacker Luiz Molição pergunta qual a opinião de Glenn a respeito deles continuarem a capturar mensagens de outras autoridades. Glenn então responde num português incerto: "Nós não podemos fazer nada que pode criar um risco que eles podem descobrir a identidade de nossa fonte. Então, pra gente, nós vamos, como eu disse, não podemos apagar todas as conversas, porque precisamos manter, mas vamos ter uma cópia num lugar muito seguro, se precisarmos. Para vocês, nós já salvamos todos, nós já recebemos todos. Eu acho que não tem nenhum propósito, nenhum motivo para vocês manter nada, entendeu?" Com base nessa troca de mensagens, o procurador da República, Wellington Divino de Oliveira, argumentou que o jornalista conversou com os hackers enquanto a invasão ocorria e, por isso, também seria responsável por ela. O que chama a atenção nesse caso é que a Polícia Federal concluiu algo totalmente oposto à denúncia feita pelo procurador. Após investigar a mesma gravação que continha um diálogo entre o hacker e Glenn Greenwald, o delegado do caso, Luiz Flávio Zampronha, disse que não há evidências da participação do jornalista nos crimes investigados no hackeamento contra autoridades da Lava Jato. Pelas evidências obtidas até o momento, não é possível identificar a participação moral e material do jornalista Glenn Greenwald nos crimes investigados. Conclusão compartilhada pelo advogado criminalista e professor da USP, Gustavo Badaró. Em entrevista ao UOL, Badaró afirmou que não é possível punir o jornalista dizendo que ele é culpado pela invasão dos celulares, só porque ele supostamente sabia que ela estava ocorrendo. Isso é um profundo desconhecimento da lei ou uma tentativa desesperada de criminalizar o trabalho do jornalista. Já para o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, que falou à BBC News Brasil sobre o caso, a denúncia parece uma retaliação política em função da Vaza Jato e do inconformismo do Ministério Público Federal. Já em um artigo assinado sobre o assunto publicado no Conjur e assinado por Lênio Luiz Streck, Gilberto Morbach e Horácio Neiva, a conclusão é de que, se uma ação de hackers é criminosa, o jornalismo não pode ser crime em nenhuma democracia que se pretende digna do nome. Glenn Greenwald foi denunciado pelo legítimo exercício de seus direitos amparados por garantias constitucionais. Uma denúncia como essa diz muito mais sobre o caminho adotado pela instituição que a assina do que sobre um jornalista, que o é de fato, sem aspas, e com um Pulitzer, que, protegido pela Constituição, busca preservar a própria fonte. Pelo Twitter, o jornalista Glenn Greenwald afirmou que a denúncia é uma retaliação do governo de Jair Bolsonaro e um ataque à imprensa livre.
Primeiramente, o procurador que levou essa denúncia é o mesmo procurador que tentou criminalizar o Felipe Santa Cruz por criticar Sérgio Moro. Obviamente, ele está abusando seu cargo para atacar inimigos políticos. Segunda, o próprio Polícia Federal, sob o comando do ministro Moro, fez uma investigação completa e concluiu com clareza que eu não cometi nenhum crime. Muito pelo contrário, disse o Polícia Federal, sempre fiz meu trabalho como jornalista com muito cautela, responsabilidade e profissionalismo. Terceira, é um ataque contra a imprensa livre, obviamente, contra a nossa reportagem, mas também contra a Polícia Federal e o Supremo, o STF, que disse que eu não posso ser investigado, muito menos denunciado para minha reportagem, porque é uma violação do direito constitucional de uma imprensa livre. Então, isso é obviamente uma retaliação para o governo Bolsonaro. Nós nunca vamos ser intimidados para ninguém abusando o aparato do Estado. Nós vamos continuar a fazer nosso jornalismo. Eu estou fazendo nosso trabalho agora para a próxima reportagem e nós sempre vamos defender uma imprensa livre. Muito obrigado. E ao que tudo indica, a denúncia do procurador Wellington Divino de Oliveira do Distrito Federal também não foi bem recebida pelos integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público. De acordo com a coluna Painel da Folha de São Paulo, eles devem pedir a abertura de uma investigação sobre a conduta do procurador, com base na tese de que Oliveira pode ter infringido a resolução que regulamenta o oferecimento de denúncias ao ter acusado Glenn de um crime, sem antes ter aberto inquérito ou tê-lo chamado para um depoimento. E você? O que acha da denúncia feita pelo Ministério Público Federal contra o jornalista Glenn Greenwald? Conta pra gente aí nos comentários, e se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um gostei e de assinar o nosso canal para ficar sabendo dos nossos próximos conteúdos aqui no YouTube. Para saber mais sobre esse assunto e muitos outros, não deixe de acompanhar as redes sociais e o portal da Catraca Livre. Esse vídeo fica por aqui e a gente se vê em breve em mais um Giro Catraca Livre.